Olá, mulheres! Vamos lá para mais uma leitura de um livro muito especial para as nossas vidas. O nome do livro é Mães Espirituais. Por que você precisa de uma e como se tornar uma? Da autora Lisa Beverly. No capítulo 1, página 11, diz: Por que você precisa de uma? Nós somos família. Talvez você tenha me visto pela primeira vez na capa deste livro, mas saiba que você estava no meu coração enquanto eu digitava cada palavra. Por quê? Porque compartilhamos o mesmo Pai. Não, eu não roubei os seus resultados de DNA. Todos nós somos filhas de Deus. Esta simples declaração relacional significa muito além do que podemos compreender. Porém, para começar, significa que somos uma família. E isso me emociona. Creio que temos uma conexão íntima, quer nós conheçamos pessoalmente nesta vida ou na próxima. Como filhas de Deus Pai, não é demais nos chamarmos de filhas espirituais. E filhas precisam de mães que possam ajudá-las a encontrar o caminho certo. Relacionamentos importam porque todas nós estamos entrelaçadas em uma história. Espero que vocês entendam isso. Entrelaçadas significa costuradas, mas uma breve olhada ao nosso redor revela partes frágeis e fragmentos rasgados. Nossa costura não só está prejudicada, mas parece que nossas histórias são desarticuladas e contraditórias. Creio que podemos fazer parte do que vai mudar isso. Não podemos mais negligenciar as coisas que nos mantêm unidas. Essa história vai além dos que estão vivos hoje e engloba todos os que terão e já tiveram um fôlego de vida. Todo filho e toda filha de todas as raças, de todos os períodos de tempo, terão um papel na narrativa. Não é uma questão de futuro e presente, ou eles e nós. É um conto eterno. Vamos costurar algo como a túnica de muitas cores de José, que declare a realeza inerente a cada uma de nós. Você notou a varinha de condão na capa? Não estou apoiando a prática das mágicas. Estou defendendo algo mais profundo. Eu quis capturar visualmente uma força invisível que supere a adivinhação e a mágica dos contos de fadas. A varinha é nada mais, nada menos do que um ponto focal para o conceito de uma geração estendendo sua bênção para a próxima. Essa bênção é a própria razão pela qual mães espirituais devem existir. Elas vivem para abençoar suas filhas espirituais. A vida abundante sempre foi muito mais do que abundância de bens materiais. As bênçãos dos pais espirituais nos conferem abundância de vida. Esta abundância nos capacita para desfrutar a vida e os relacionamentos. Em vez de pensar que a vida se resume a colecionar coisas. A bênção toca o nosso pouco e o transforma em muito. Muita alegria, muita esperança, muita fé e muito amor. É mais do que uma mudança, é um enriquecimento. A vida abundante sempre foi muito mais do que a abundância de bens materiais. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19 e 20. As bênçãos são santas e não podem ser corrompidas porque vêm do nosso Pai para nós. A bênção de Deus transforma tudo o que é visível e tangível na nossa vida. Bênçãos devem ser compartilhadas de geração em geração. Quando retemos aquilo que uma geração deve passar para a próxima, há perda em ambos os lados. Somos abençoadas a fim de sermos uma bênção umas às outras. E aqui está uma bela verdade.
Você não pode perder aquilo que verdadeiramente entregou. Assim como sementes, as bênçãos se multiplicam. E embora saiam da nossa mão, a semente nunca sai da nossa vida. As bênçãos de Deus transformam casas em lares, casamentos em uniões poderosas, as crianças em legados. Bênçãos têm o poder de tornar crises em catalisadores para crescimento e transformação. A bênção é capaz de transformar as nossas águas em que o inimigo quis usar para afogar alguém em uma fonte de vida para outros. A bênção acontece quando Deus favorece a sua vida tal maneira, quando faz com que a narrativa do inimigo opere ao seu favor, lhe trazendo benefícios e crescimento. Não pense que estou prometendo que tudo isso vai tornar a sua vida fácil. Não vai. A bênção significa que todas as coisas irão cooperar para o seu bem. Romanos capítulo 8, versículo 28. A bênção traz descanso no lugar de esforço árduo, na certeza de que Deus trabalha por trás dos bastidores e coloca as peças certas no lugar. A bênção de Deus expande a nossa vida. Primeiro através do nosso relacionamento com Ele, depois em nossos relacionamentos uns com os outros e depois em nossos recursos. Conexões precisam ser feitas, a bênção precisa ser conferida, perguntas precisam ser respondidas, pontes precisam ser reconstruídas e algumas conversas difíceis precisam ser tidas. A varinha é a representação do que poderia ser se tudo isso acontecesse. Apesar de eu nunca ter tido uma filha biológica, fui abençoada com noras que são como filhas, netas e centenas, se não milhares de filhas que me chamam de mãe espiritual. Será talvez que durante a leitura deste livro eu poderia ter a honra de adotá-la? Sei que não seria a sua única mãe espiritual, mas fico feliz em ser uma das suas muitas. Eu realmente creio que será preciso mais do que uma de nós para abençoar e apoiar as diferentes áreas de atribuição e dons que Deus colocou sobre a sua vida. Talvez você me considere para o papel de mãe ciliciana, feroz e argumentativa. Eu adoraria direcioná-la a uma conexão mais íntima com o Deus Pai. Minha esperança é que à medida que você vire as páginas, algo especial aconteça entre nós e você saiba que é amada, notada, celebrada e bem-vinda. E se este livro a encontrou em uma fase mais madura da vida, talvez você se junte a mim, tornando-se uma mãe espiritual para uma geração de filhas espirituais. Você já teve um momento embaraçoso, terrível, maravilhoso, tudo ao mesmo tempo? Nesse caso, você tem minha simpatia, porque eu já tive uma porção mais do que razoável deles. Aqui vai um exemplo de apenas um de muitos. Alguns anos atrás, a equipe exclusiva do nosso ministério decidiu implementar o desafio de transformar a nossa abordagem sobre liderança. Cada um de nós foi convidado a dar um feedback anônimo e sem misericórdia sobre os diferentes líderes do ministério. As respostas foram reunidas eletronicamente e enviadas ao facilitador, que compeliu toda a informação para determinar nossos desafios. Ok, falei de um jeito legal. Na verdade, o facilitador usou uma palavra diferente: limitações. Alguns dias depois, alguns de nós se reuniram com o facilitador. Vou deixar bem claro que eu teria preferido uma interpretação dos resultados em particular. Mas aprendi que os líderes predispostos a crescer precisam aceitar a dor da exposição
e a nudez dolorosa da vulnerabilidade. Vou contar como aconteceu. O facilitador começou a nos colocar em fila, posicionados da esquerda, menos intensos e agressivos, para a direita, mais intensos e agressivos. Fui posicionada na extremidade direita. Fiquei chateada ao ver todos ficarem à minha esquerda. Quando chegou a vez do meu marido, John, ser posicionado na fila, suspirei de alívio. Finalmente, não ficaria mais sozinha na extrema direita. Certamente, substituiria minha posição de primeira na direita. Porém, fiquei chateada quando o líder posicionou John à minha esquerda. Estávamos empatados? John simplesmente sorria. Era uma piada? Como era possível que eu tivesse mais pontos em agressividade do que o meu marido macho alfa? Era o bastante para mim. Protestei. É impossível que eu seja mais agressiva do que o John. John riu e balançou a cabeça com ar conhecedor, enquanto todos na fila se viravam para mim. Foi aí que percebi que mesmo no inverso rigoroso do Colorado, minha camisa de gola alta não era a escolha mais adequada para aquele tipo de reunião. Cobri o rosto com ela. Fiquei morrendo de calor e de vergonha. O facilitador garantiu para mim que não havia erros. Números não mentem. Foi a vencedora incontestável da posição de mais agressiva, mais intensa, o que imediatamente me pareceu uma derrota suprema. Quando chegou o momento de passar para o próximo resultado, saí rapidamente da minha posição na fila, mas fui apressada demais em quebrar aquela classificação. Ordenaram que eu permanecesse onde estava. Mais uma vez, observei, envergonhada, outra fila se formar à minha esquerda. Dessa vez, John não foi posicionado ao meu lado, mas na ponta oposta do espectro que aquela fila iria revelar. O facilitador disse: essa fila representa empatia e cuidado. Essas ações são consideradas opostas à agressividade, mas a Lisa teve pontuação máxima aqui também. Ele balançou a cabeça. Sinceramente, nunca vi isso antes. Ele se virou para mim, buscando uma explicação. Meu coração começou a bater mais rápido, mas dessa vez não com vergonha, com esperança. Eu respondi: eu luto pelas pessoas. Apesar de o facilitador não ter visto um resultado como aquele antes, creio que Deus já viu. Ele tem um nome para mulheres que ministram paixão intensa com empatia e cuidado. Elas são chamadas de mães espirituais. Caso você esteja se perguntando se essas combinações é bíblica, leia como Deus descreve a si mesmo em Oséias capítulo 13, versículo 8. Como uma ursa, de quem roubarão os filhotes? Eu os atacarei e os rasgarei. Se essa descrição de mãe ursa não captura uma imagem de forte proteção feminina pelos nossos novos, não sei então que outro significado poderia ter. A luta das mães pelos filhos é algo que vem de Deus. Então vamos avançar e explorar este conceito de mãe espiritual. O que vem à sua mente quando você pensa em mãe espiritual? Uma fada madrinha que vai resolver seus problemas? Infelizmente, elas não existem. Uma chefona da máfia que vai brigar com você? Espero que não existam.
Ou talvez você tenha pensado em uma mentora espiritual? O mundo precisa de mais que elas realmente existam. Apesar de eu adorar fazer piada com isso, porque parte de mim é ciliciana, as mães sobre as quais estou falando não estão, de forma alguma, relacionadas à máfia. Tampouco transformam abóboras em carruagens, nem ratos em cavalos. Não são fadas, porém possuem uma conexão divina benevolente com o reino celestial. Em vez de uma varinha mágica, possui uma grande energia que pode ser catalítica ao entrar em contato com você. Mães espirituais não são uma ideia nova. O conceito de pais espirituais originou-se na igreja do século I. Naquela época, os crentes sofriam forte perseguição e os pais espirituais atuavam como guias e guardiões espirituais. Eles atestavam pessoalmente a sinceridade daqueles que buscavam comunhão e proteção dentre o imaturo corpo de cristãos. Uma das muitas formas com que faziam isso era através do discipulado relacional. Era comum os novos convertidos ao cristianismo serem renegados por suas famílias após terem encontrado a Cristo. Os pais espirituais desempenhavam, então, o papel dos pais perdidos e se faziam presentes nos principais eventos da vida, tais como batismo, casamentos e funerais. Era muito diferente de hoje, quando os pais espirituais simplesmente enviam cartões de aniversário. Aquelas comunidades eram muito mais íntimas. Mães espirituais eram engajadas na caminhada ao lado de suas filhas espirituais. Cada uma era comprometida a ajudar suas filhas espirituais a darem expressão ao mistério glorioso de Cristo em nós. Seus relacionamentos se baseavam em aliança em vez de competição. As mães espirituais desejavam que suas filhas espirituais avançassem na vida e na fé, muito mais que elas. Para isso, identificavam suas filhas com o que tinham aprendido. Embora seja diferente nos dias de hoje, há uma necessidade alarmante de mulheres que se preocupem mais com o destino de suas filhas espirituais do que com sua própria história. Mães espirituais creem em quem suas filhas estão se tornando. Precisamos de mulheres corajosas e dispostas a pausar as próprias buscas a fim de convidar algumas filhas para acompanhá-las. Mães espirituais que acreditam no melhor de suas filhas e sabem que elas precisarão de ajuda para chegar lá. Mães espirituais são mulheres comprometidas a fazer outras crescerem. Isso se traduz ao declarar vida, força e correção, a fim de ver isso acontecer. Você não precisa ser mais velha para ser uma mãe espiritual, só precisa ser mais madura espiritualmente. Tenho tido o privilégio de ser tudo isso em uma função ou outra, seja online, em reuniões ou através dos meus livros. Não há maior alegria ou honra do que quando uma jovem me chama de Mama Lisa. Lembro-me do dia em que a minha perspectiva mudou. Eu estava em uma reunião com nossa equipe e eles mostraram os gráficos das minhas redes sociais. Perguntaram se eu sabia a idade das mulheres que me seguiam. Encolhi os ombros e dei o palpite da faixa etária próxima à minha. Minha equipe compartilhou que meus gráficos mostravam que o maior grupo que me seguia era de mulheres entre 25 a 34 anos. Eu me debulhei em lágrimas. Lembrei que meu filho mais novo tinha 25 anos e o mais velho, 33. A equipe ficou surpresa com a minha reação. Então expliquei. Vocês não veem? Elas não precisam de mais uma palestrante.
Elas estão procurando por uma mãe. Eram mulheres buscando alguém para preencher suas lacunas. E nós vivemos em uma época em que existem bastantes lacunas com grande necessidade de cuidado. Mães espirituais nos ajudam a preencher as lacunas.